Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, pessoal. Eu brinquei no início, antes de a gente começar, se eu não sei se eu fico triste ou feliz se vocês terem lembrado de mim, né? Porque o luto, eu que sou intensivista, a gente vive isso diariamente mesmo. Então, assim, o que que eu costumo falar? Que a pessoa enlutada, ela tem um grande sofrimento ali. Então, tudo depende muito como a gente vai estar trabalhando com essa família antes. Na verdade, se alguns tipos de doença, dá tempo da gente trabalhar com a família sobre as perdas. E só existe esse luto, esse sofrimento, porque criou-se um grande vínculo, né? A pessoa enlutada é aquela que tem a maior vínculo com a pessoa que faleceu. E esse período, ele pode ser um período curto, mas também pode se estender, ser um período longo. E é uma fase inicial de adaptação, adaptação à ausência da pessoa, às vezes adaptação do cuidado que ela tinha. Então, ela sente a pessoa enlutada sente um grande vazio na vida. E aí é que a Elizabeth, a psiquiatra, que falou a respeito muito disso, né, sobre o luto. Esses livros que você vê sobre luto, é sobre essa psiquiatra que, em 1969, ela descreveu essas fases do luto. Então, esse luto, ele pode ser, ele pode, não, ele é uma experiência individual. A gente costuma falar que no luto não existe, mas você já vai sair, às vezes, né? A pessoa já e ainda são duas palavras que não cabem no luto. Ah, você ainda está chorando? Não, porque é uma experiência individual. Então, assim, a gente encaminha para psicoterapia, são duas palavras que não existem no luto já. Ah, já está namorando? Ah, já ainda não, ainda está chorando, ainda não conseguiu se recuperar, então já e ainda são coisas incompatíveis. E toda vez que a gente vai dar um diagnóstico de morte, a gente sempre tem que ter o cuidado, né? Primeiro a gente vê a rede de apoios, quando dá tempo, às vezes está semanas internado na UTI. Então, a gente sempre procura quem é a rede de apoio, quem tem mais estrutura. No Covid foi uma coisa muito atípica, porque eu mesmo com 20 anos de formada, eu não tinha dado, nunca dei diagnóstico de morte por telefone. E no Covid a gente fazia muito isso. A gente teve que aprender isso. É muito impessoal. E aí, porque tinha gente que não era de Umuarama, e era todo um tratamento com corpo diferenciado, não podia ter enterro, dependendo da fase, né, dos dias que o paciente estava ali. Então, isso tudo a gente teve que se readaptar para ontem. Mas, assim, é muito importante, o que eu vejo na faculdade de vocês, desde o primeiro ano vocês têm essas relações, né, médico-paciente. E isso vocês vão ver que quando chegar lá na frente vai fazer muita diferença, que as faculdades antigamente só falavam em doença, não falavam em si, no paciente. E agora que vocês estão vendo que atrás de uma doença tem o paciente. E um médico que sempre é obrigado a abrir, encarregado, né, de abrir possibilidades. Então, na UTI, quando a gente fala assim, esse paciente hoje está melhor. Doutor, ele melhorou? Melhorou muito? Sim, ele melhorou, mas ainda é grave. Então, a gente sempre prepara ele para alguma coisa inesperada, sabe? Então, o médico é obrigado a abrir possibilidades. Vamos supor, às vezes o paciente está lá entubado, você já vê que não está respondendo a nada. Bom, ó, se numa nova parada cardíaca, se ele sofrer, então a gente não tem indicação de reanimar. Então a gente abre essa possibilidade. Se ele evoluir assim, assim, como que ele já deixou que queria ser tratado? Então, tudo é muita conversa, relação, na verdade, assim, às vezes o paciente está entubado, é a relação médico-família para definir as coisas.